o capítulo que envolve a política, as articulações, os integrantes do PDT, a maneira como o partido deve se posicionar, porque Ciro Gomes é um dos principais nomes do partido, né, do PDT. E ele culpou o governo pelo roubo bilionário do INSS. Ao defender o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, Ciro afirmou que o Planalto passou a fritar Lupe e outros integrantes do órgão para tentar se eximir dessa culpa. O ex-presidenciável do PDT também atribuiu responsabilidade aos ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro, mas ressaltou que os desvios ocorriam na casa dos 200 milhões e que foi na atual gestão que esses números saltaram para os 3 bilhões por ano. A insatisfação de Ciro também foi replicada na Câmara, onde o PDT decidiu deixar a base governista na casa. Deputados da legenda criticam o Planalto e afirmam que a saída de Lupe foi forçada e sem consulta ao partido. Além disso, eles avaliam que o governo agiu com desrespeito e jogou o ex-ministro aos leões para se proteger da culpa. Você, Mota, a avaliação de Ciro Gomes dizendo que o governo é o responsável pelo roubo no INSS e a consequência que envolve o PDT na Câmara dos Deputados decidiu desembarcar, vai atuar como partido independente agora, Mota. Me parece que Ciro Gomes tem razão. Se esse escândalo tivesse acontecido em uma empresa privada, todos na cadeia hierárquica provavelmente teriam perdido seus empregos. Do presidente da empresa até o rapaz que serve cafezinho na área responsável pelo desconto. É difícil entender realmente a substituição do ministro por uma pessoa que era seu secretário executivo e que, portanto, tinha obrigação de estar sabendo de tudo que estava acontecendo ali também, dividir a responsabilidade, né? Afinal, o secretário executivo era secretário executivo do ministério, era isso? Quem assume a presidência de uma empresa ou de um país assume uma enorme responsabilidade. Leva um grande bônus, portanto, também tem que levar o ônus. Você, Cristiano Beraldo, a avaliação, a classificação de Ciro Gomes para esse episódio, dizendo que o governo, sim, é o grande responsável pelo roubo no INSS, também como consequência a atitude tomada pelos parlamentares na Câmara. Olha, Ciro Gomes tem uma atitude que é muito coerente. Ele tem uma visão do Brasil que é muito realista, ele conhece por dentro as estruturas governamentais, ele propõe soluções para os problemas brasileiros com as quais eu não concordo, mas o fato concreto é que ele tem um diagnóstico bastante realista dos problemas. E, nesse caso, ele também está se comportando de uma forma bastante clara. Agora, o que a gente terá ali na reação do governo não vai mudar em razão dessas opiniões sensatas. O governo não se move por sensatez. O governo não atende ao clamor, à cobrança por ser razoável, por tomar atitudes coerentes. O governo vai dar de ombros. O governo vai tentar se segurar ao máximo. O governo vai usar as armas de sempre, que são cargos e dinheiro, sobretudo de emendas parlamentares, para conter qualquer movimento de reação no Congresso Nacional. E não duvidem se tentarem, de alguma forma, influenciar ou usar da sua influência para direcionar investigações que estão sendo feitas. Agora, a sorte da população brasileira é que tem muita gente boa, independente e incorruptível no serviço público, na Polícia Federal, no Ministério Público. E essas pessoas, eu tenho certeza, farão um trabalho que é necessário para confrontar o governo com a realidade, porque só será assim que nós teremos algum tipo de mudança no que aconteceu até aqui. Você, Dávila, as análises e as manifestações de Ciro Gomes a respeito do episódio do roubo no INSS ou os desvios, os descontos irregulares, apontando para o governo federal como o responsável por esse episódio.
Candidato, com certeza teve o dedo de Ciro Gomes para esse rompimento, né, do PDT com o governo. E ao romper com o governo e se tornar, entre aspas, independente, Ciro Gomes vai recuperar sua voz e um protagonismo que foi abafada pelo PDT, que foi o preço que o partido pagou para se juntar ao governo. Isso é bom para a política, ter mais uma voz crítica e independente. Agora, não dá para encobrir que o PDT é, sim, conivente e comparsa com esse roubo do INSS. Aliás, desde a votação dos deputados lá atrás, para manter esse esquema funcionando, até como o Mota bem lembrou aqui, você ocupar a segunda posição mais importante no Ministério, que é a Secretaria Executiva. Então é óbvio que você sabe de tudo. Então, não dá para esconder a culpa no cartório do PDT nesse escândalo. Mas é uma boa notícia que o PDT vai se tornar um partido mais independente agora, se afastar do governo e dar mais voz a Ciro Gomes. Pelo menos esse sim sabe o que tem que ser dito e vai continuar falando. Isso é muito bom para o Brasil. É preciso ter vozes críticas neste momento para denunciar esses esquemas de corrupção que são inaceitáveis para a população brasileira, para o país e principalmente para a imagem que o Brasil cada vez mais passa no exterior. As nossas manchetes no exterior é só corrupção. Não tem outro assunto de interesse no mundo a não ser as roubalheiras que acontecem nesse país. O PDT deixa a base, mas não quer dizer que fará parte da oposição, né? Que vai caminhar ao lado do PL, por exemplo. Vai atuar como um partido independente, podendo votar com o governo em algumas pautas, né? Naturalmente, farão ali as reuniões e as tratativas para saber se determinada pauta é de interesse do PDT, mas não vão votar cegamente só porque é o governo quem está sugerindo. Mota, o PDT hoje conta com 17 deputados federais, um número muito distante dos partidos mais numerosos em relação à quantidade de cadeiras. Mas, historicamente, o PDT sempre esteve de mãos dadas, né? De mãos dadas com o Partido dos Trabalhadores, com as administrações de Lula. Qual é o peso de um rompimento como esse? Tem uma questão simbólica também, né? Tem uma questão simbólica e provavelmente tem outras questões às quais a gente não tem acesso, né, Candidato? Eu me lembro quando o PDT foi criado. Leonel Brizola tinha voltado do exílio, se não me engano, beneficiado pela anistia. Eu posso estar errado. Mas ele voltou para o Brasil e ele queria assumir o controle do PTB, né, que era o partido historicamente de sustentação de Getúlio Vargas. Só que a neta, ou sobrinha de Getúlio Vargas, Ivete Vargas, tinha assumido o controle do PTB, e aí o Brizola não teve outra saída a não ser criar o seu partido. Ele criou o PDT. E eu me lembro muito bem da passagem de Leonel Brizola aqui pela administração do Rio de Janeiro, deixou algumas sequelas que os cariocas não conseguem esquecer até hoje. Você, Cristiano Beraldo, nas articulações políticas, qual é o impacto da perda do PDT para a base aliada ao governo? Absolutamente nenhum, Caniato. É um ato retórico que vai simplesmente dar ao PDT a condição de negociar melhor os votos junto ao governo. Por quê? O que o PDT vai fazer? Vai fazer obstrução? Vai se colocar contra o governo? Vai articular ali uma mobilização junto com os partidos de oposição, como o PL, por exemplo, para criar danos ao governo? Não vai fazer isso. Não há perfil para fazer isso. Não há sequer preparo na atuação legislativa para uma operação desse porte. E outra coisa, o PDT, que continua tendo como presidente o ex-ministro Carlos Lupe, ele precisa ficar articulado com o governo para ser protegido nessas investigações. Não há absolutamente nenhum sentido para essas pessoas que utilizam o seu partido
para ter espaço no governo, e uma vez ocupando esses espaços, articulam coisas da natureza que estamos vendo, não há nenhum sentido delas simplesmente darem as costas para o governo e se tornarem inimigas do governo. Isso não vai acontecer. Então, olhando o pragmatismo, Caniato, é simplesmente para ter uma justificativa para o eleitor, dizer que fizeram alguma coisa. Mas, na prática, olhando a realidade, conhecendo o Brasil como a gente conhece, não vai mudar em absolutamente nada. É interessante.